O Zé do Caixão tem uma situação diferente, né? Porque hoje se reconhece a arte dele. Tantos anos. Quando foi que ele morreu? Ele morreu há pouquíssimo tempo. Ele morreu em 2020. 2020. Mas esse reconhecimento da arte dele, Tramontina, tem uma explicação. Nos anos 90, ele foi descoberto nos Estados Unidos. E foi depois dessa descoberta dele nos Estados Unidos que a fama dele no Brasil começou a mudar. Eu vi isso de camarote porque fui eu que levei os filmes do Mojica para os Estados Unidos e apresentei os filmes para a pessoa que lançou os filmes lá. E aí os filmes começaram a atrair atenção, aí o Paul Schrader, o cara que escreveu Taxi Driver, falou do filme, aí o Tim Burton falou do filme, aí, sabe, aí todo mundo começou a falar, e aí ele virou Coffin Joe, né, que é o nome do personagem em inglês. Mas isso foi necessário para que a imagem dele mudasse no Brasil, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. No caso do José Mojica Marins, apelidado Zé do Caixão, bota de novo a imagem dele, porque talvez tenha pessoas que não se lembrem, né? Sim. Ele já tinha cortado um pouco as unhas, mas durante muitos anos as unhas cresceram, elas eram gigantescas, tinham 10 centímetros cada uma, né? E a primeira vez que eu o entrevistei, acho que foi no Bom Dia São Paulo, nos lançamentos de filme dele, e aí ele chegou e era uma coisa estranha, porque aqui é uma foto mais jovem dele, né? Ele se vestia desta forma, né? Sim. Aí ele chega, você não pode cumprimentá-lo, porque as unhas eram tortas, uma coisa assim meio estranha, e ele encarnava o personagem mesmo nas entrevistas. Eu vou fazer, eu não sei o quê, né? Era muito louco. E fazia filmes da forma mais amadora que existia, né? Os filmes dele são de que época? O primeiro, ele fez filme desde criança. O Mojica tem uma... Eu fiz a biografia do Mojica, né? Chamada Maldito Fiz com o Ivan Finotti, meu parceiro. E ele nasceu em 36, desde o final dos anos 40, aqui em Vila Anastácio, em São Paulo, ele fazia filmes amadores. Então tem filme dele com 12, 13 anos, ele em 8mm, filme já de aventuras e tal. O primeiro filme profissional dele foi do meio dos anos 50, e o primeiro filme de Zé do Caixão de 64, A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Mas, assim, os filmes eles são amadores, mas eles têm uma genialidade técnica e criativa que é uma coisa... Assim, grandes cineastas babavam vendo os filmes do Mojica, assim, ficavam muito impressionados. Até brasileiros, né? O Glauber Rocha achava ele um gênio, o Bressani, o Rogério Sganzerla, Carlos Reichenbach, os caras, Luiz Sérgio Persson. E ele fazia tudo aqui, né? Tudo aqui em São Paulo, usava amigos, parentes, muitas vezes como atores. Sim, ele fez o Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, que tem um inferno de gelo, tem um lago, foi tudo feito no quintal de uma sinagoga abandonada que ele alugava e tal, no Ipiranga. A Meia-Noite Levarei Sua Alma, o primeiro filme dele, foi rodado num estúdio que era uma garagem na Rua das Palmeiras, no centro, é do lado de onde é hoje a CBN ali. Então ele fazia tudo ali e usava truques assim com espelhos, com lentes e tal, para dar a impressão de que eram cenários grandes, mas cara, era um negócio menor do que isso aqui, assim, era muito. Ele fazia florestas. Ele era incrível, né? Ele era incrível. E eu me lembro que eu tinha 64, você vai falar 64, nasci em 56, eu tinha quase 20 anos. E aí, em um determinado momento, uma televisão, que talvez fosse a TV Tupi, começou a mostrar os filmes dele. Foi isso? Eu assistia os filmes dele, cara, e eu falava que, cara, mas que troço. Ele transmitia o medo para mim, porque eu não conhecia cinema, tava... Mas eu sei até que programa é esse. O de 56 era um programa que ele fez em 68, chamava Além, Muito Além do Além, na Rede Tupi, na TV Tupi, que ele fazia teleteatro de terror e tal. E depois ele passou para... Ele fez na Bandeirantes um tempo, depois passou para Tupi. Eram assustadores, né, os programas, né? Eu nunca consegui ver, porque esses programas não existem, eu só tenho os roteiros desses programas. São maravilhosos. Mas é outra personagem que, sem dúvida alguma, merece a atenção e reconhecimento por aquilo que fez numa época que ninguém imaginava fazer aquilo. Só ele fez, né? Daquele jeito. Eu acho que Quem que fazia cinema naquela época? Você tinha o quê? Boca do Lixo aqui em São Paulo, com as pornas chanchadas. Existia um cinema independente paulistano. Quem que eram as figuras? Oswaldo Candeias, essa galera, o Fred Stenheim, mas quem fez sucesso realmente foi o Mojica.
né? E depois o Mojica até fez filmes, fez porno chanchadas. Então, a Boca do Lixo, ela teve uma fase áurea ali no final dos anos 60, com filmes mais alternativos. Então, depois ela caiu realmente para porno chanchado, depois para sexo explícito, né? Mas dessa galera do cinema marginal, o sucesso mesmo de bilheteria foi o Mojica, né? Então, ele foi um grande sucesso. Enchia, o cinema enchia para ver filme dele. Nossa, a gente, no livro a gente descreve, teve um ano, final de 68, o Mojica tinha 4 filmes em cartaz em São Paulo. Tinham filmes de 64 que ainda estavam passando. Olha, vamos lembrar, para quem talvez não tenha vivido em São Paulo ou não conheceu, que São Paulo tinha cinemas no centro com 700 lugares. Hoje a gente vai em cinema de shopping, só tem cinema de shopping. Comodoro tinha 2.000. O Comodoro tinha 2.000. O Cine Astor na Paulista era gigantesco. Depois tinha o Cine Ipiranga. Tinha o Cine Marabá também no meio, ali no centro. Todos eles tinham 700, 800, 1.000 lugares, 2.000 lugares. Não é igual ao cinema de shopping que tem uma sala com 150, outra sala com 220, uma salinha desse tamanho que você vê o cara que está coçando a cabeça ali na tua frente, na primeira fileira e você na última. Você né? não tinha a competição da televisão, né, Tramontina? Tipo, pouca gente tinha televisão nos anos 60 e 70 no Brasil, né? A TV realmente pega no final dos anos 70. Cinema era a maior diversão, era onde as pessoas iam, né? O Mojica, ele além de... Eu brinco que o Mojica era meio que uma Xuxa do terror, né? Xuxa do terror? Porque ele tinha um monte de facetas de homem de negócio também. Ele tinha programa de TV, ele tinha história em quadrinhos, ele tinha consórcio de caixão, que não era dele, mas fazia um anúncio com ele, né? Ele tinha uma linha de desodorante, de artigos desodorantes e perfumes chamada Mistério, que era ele que fazia a propaganda e tal. Então ele tinha um monte de atividades, assim, ele era muito famoso, cara. E isso, consórcio de caixão. Hoje em todo lugar tem isso, né? Você paga a prazo e já garante o lugar no cemitério, o caixão, não sei o que. Tem isso, né? Ele tinha um esmalte de unha chamado Mistério, e o anúncio era assim, feito com lama radioativa de Serra Negra. Não sei o que isso quer dizer. De Serra Negra? Lama radioativa. Por causa negra do nome. Inventaram lá, mas era um esmalte de unha e tal. E teve uma época que ele cortou algumas unhas. Teve. Ele em 82, no programa do Gugu, Viva a Noite, se vocês procurarem, tem foto e tal, ele cortou a unha ao som de Zé Ramalho. O Zé Ramalho é um grande fã do Mojica, né? O Zé Ramalho botou o Mojica na capa de um dos discos dele, né? O que tem um Admirável Mundo, Gado Novo e tal. Aparece o Mojica e o assistente dele, o Satã. E aí, nesse programa do Gugu, eles cortaram as unhas do Mojica, porque a mão dele estava atrofiando. E o Zé Ramalho ganhou uma unha dentro de um vidro, assim. Eles são muito amigos, foram muito amigos, ele e o Zé Ramalho. Olha só, as unhas dele, depois de um certo momento, as unhas entortaram, sim, né? Porque curvavam, elas não mantiveram essa linha que a gente tem, que a gente sabe, sim, né? A unha, a gente corta a unha cresce um pouquinho reto. Só que as unhas dele entortaram. Começavam a entortar, assim. A entortar, porque eram muito grandes, né? E era uma coisa triste, eu acho, porque até a gente escreveu isso no livro, porque ele ficou muito refém do personagem dele, né? Eu acho que é um caso eu não consigo lembrar nenhum caso da história, assim, do cinema, de um ator e um diretor tão associado a um personagem que ele acaba virando o personagem, porque o Mojica virou o personagem. Ele né? se tornou o personagem? Ele se tornou por uma necessidade comercial, né? Porque ele foi um dos cineastas, talvez o mais censurado no Brasil, em termos de minutagem. Ninguém nunca teve tanto filme censurado quanto o Mojica. E os filmes eram cortados, eram exibidos com corte. Aí, em 69, ele faz um filme chamado Ritual dos Sádicos, que era, para mim, a grande obra-prima dele. Mas esse filme foi interditado, ele não foi cortado, ele foi proibido inteiro. E aí a carreira dele entra num declínio danado, porque a censura militar meio que forçou os produtores a não contratarem mais o Mojica. Porque quem que vai botar dinheiro num filme sabendo que o filme vai ficar interditado? E aí que ele sofre um período aí de uns 25, 30 anos de uma fase muito braba, que ele começa a usar mais álcool, ele começa a fazer filmes pornográficos, ele acaba fazendo filme de sexo explícito, porque era o que restava a ele, né? É muito triste. E aí ele começa a fazer aparições em festa de Zé do Caixão, entendeu? Tipo... o bingo, não sei o que, da cidade e tal, quer levar o Zé do Caixão lá, ele vai lá, ele ia vestido de Zé. Então, quando ele tinha as unhas por uma necessidade comercial, não era por uma opção estética, entendeu? Sim. Triste, né, no fundo. Né? E triste, ele morreu pobre. Não, ele morreu... O Mojica é um outro caso, igual do Nelson Ned, tem uma família muito legal. Então, assim, nos anos 90, quando ele começa a fazer sucesso no exterior, os filhos dele, a Marilise e o Cronel,
O dinheiro que vem do exterior, eles meio que dão uma segurada. Então ele conseguiu ter uma velhice assim, se não ostentatória, assim, mas pelo menos confortável. Assim, não morreu na miséria. Porque a família realmente deu uma força assim, para ele. Mas ele vivia muito mais do dinheiro que ele ganhava de venda de filme no exterior do que aqui no Brasil, sem dúvida. Né? Olha só. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.